Eu sou muito desesperançoso em relação a isso. Eu vou citar uma tecnologia muito anterior e que é muito análogo a isso que você está colocando de mudar a forma como a gente ensina. Há quanto tempo a gente tem calculadora? 200 mil anos. Até hoje, a criança é obrigada a decorar tabuada. Mas aí que eu falo, não é o conceito. Não, o conceito é ensinar a multiplicação. Ela não precisa saber de cor os números. Mas se eu falar para ela quanto é 5 vezes 7, ela tem que entender o mecanismo da multiplicação e ela não precisa saber de cor. Ela pode fazer o cálculo, aí é o conceito. Agora, saber decorado, sem pensar no mecanismo, Eu entendo o que o você ensino fala. é assim. Eu acho que com inteligência artificial deveria ter uma reforma nesse sentido. Você não precisa mais fazer essas tarefas repetitivas, mas você tem que ter uma reflexão de o que você pode fazer com uma máquina que pode fazer o repetitivo para você. Uma coisa que eu percebi na faculdade de TI, especificamente, não é na faculdade, no técnico propriamente dito, é que esse método de decorar, talvez hoje em dia até funcione para TI, inclusive, mas vamos pensar em algoritmos, por exemplo. Tinha pessoas que eram muito boas academicamente em outras áreas, de exatas inclusive, matemática, física, química, mas que iam mal em algoritmos. Porque era um tipo de pensamento que eles não estavam acostumados a exercitar. E não digo pessoas assim, que eram menos inteligentes ou mais inteligentes. Simplesmente não estavam acostumados a exercitar aquele tipo de pensamento. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele estava me falando que ele fez um doutorado onde vários chineses participavam. E uma das matérias eram discussões onde você tinha que dar muitas opiniões. Eram debates. E porque a cultura lá é ditatorial, eles não têm o costume de discutir. Se você fala que é azul e eu vou ficar quieta. Mas é verde? Eu acho que é azul, mas vai ficar sendo verde. Tudo bem, você falou que é verde. Então, o exercício, isso você vê que na data de hoje, né, o exercício desde crianças. Uma vez me falaram isso, que por que os alemães tinham uma lógica, eram muito bons em todas as áreas de exatas? Porque se você pegar as construções das palavras em alemão, ele é uma composição. É por isso que os nomes são desse tamanho, né? Uhum. Então, é quase um livro cada palavra. Exato, porque não é que ônibus é ônibus, é o carro que transporta pessoas, não sei das quantas. Então, cria uma mentalidade, você faz o teu cérebro pensar logicamente. E daí eles são muito bons nas áreas de exatas. Talvez seja isso que a gente tenha. Alguma característica que a gente vai ter que desenvolver que a gente não tenha hoje. Se você pegar, por exemplo, tenho estudado as escolas mais inovadoras. Por acaso, na semana passada, conversei com as sobrinhas de um amigo meu que elas estudam numa escola assim aqui em Ilhabela. Olha que legal. Menina de 6 anos, de 8 e 14. Elas não têm professor. Elas trabalham, as turmas são abertas. Squads. Quase um squad. Elas têm metas que elas definem, elas têm total autonomia. Então, minha meta para essa semana é aprender tanto de matemática, tanto de português, tanto de inglês, não sei o quê. E elas têm um projeto para fazer a cada, 5, 6 semanas. Elas se organizam entre os alunos para preparar, eles têm um tema, eles têm que fazer esse projeto e eles têm que ir atrás. Eles não têm aula. A aula do professor, para, todo mundo aqui senta que eu vou dar aula. Não. O material está aqui, vocês pesquisem, vocês têm que aprender esses tópicos. Aprendam, façam exercício, demonstrem que aprenderam e aí trabalhem sozinhos. Ele desenvolve autonomia, capacidade crítica, capacidade de organização, de trabalhar em equipe, de comunicação. Né? As meninas falaram super bem. 8 anos, 14 anos falavam. E, cara, a gente dá aula para pessoal na universidade que não sabe falar. Né? Não sabe, você dá um problema, não, mas como é que eu resolvo? Pesquisando, indo atrás. Você deu o mesmo problema com bananas, não era com maçãs. Exato. Se você dá um código um pouquinho diferente agora, mas não é igual, eu não sei replicar. Meu pai é metalúrgico, né? Ele falava que uns caras que se você chegasse lá um dia e mudasse a cor da máquina, ele não falava da grama. Da grama, O cara não conseguia mais fazer a peça. Que bom que tem uma analogia mais suave. Então, a formação, por exemplo, quando nós damos curso para profissionais que vão trabalhar com ele, eu dou problema e dou um caminho. PBL. Vai aqui, busca esse caminho e você vai direcionando. Se você tem um mentor, parei aqui, aí o que você me sugere? Tenta por aqui, tenta por ali. Essas meninas me falando que não tem um professor que vai explicar. Ele falou, você já pesquisou isso aqui? Você já viu?
tenta dar uma olhada nesse site, pesquisa isso aqui, vê se te resolve. Por quê? E o Porque engajamento é outro, não? Outro, Imagina. completo. Que loucura. Olha que E legal. essas crianças esse estão tipo mais de educação. preparadas para lidar com o IA do futuro, então, do que a Não gente. tem a Com dúvida. certeza. Não tem a dúvida. Com É certeza. esse... Porque vão saber fazer as perguntas. Porque o problema de você emborrecer é você não... Assim, se você não perguntar, ele não vai responder. Se você pergunta raso, ele responde raso. Então, a dificuldade do tal prompt é isso. Você saber perguntar para tirar o maior valor do que está ali dentro. E a gente tem um problema generalizado no mercado de pessoas que não sabem fazer as perguntas certas. Claro. Para outro ser humano. Imagina. Imagina para a máquina, né? E como vocês veem, já aproveitando para emendar a pauta, o impacto desse novo mundo no mercado de TI, né? Eu vou parafrasear, eu acho que a frase mais repetida nos últimos meses no LinkedIn, o Johnny, que a inteligência artificial não vai tirar o seu emprego, mas alguém que saiba usar a inteligência artificial vai, né? Como vocês veem isso? Eu acho que o grande ponto que a gente tem falado é o seguinte: não adianta eu ter inteligência artificial se eu não tiver inteligência emocional. Por quê? Porque eu vou precisar interagir com ela, interagir com outros seres humanos, eu vou precisar ter um problema diferente, trabalhar com esse problema diferente e conseguir interagir em cenários que eu não conhecia. Eu tenho que criar agora. Não é fazer a mesma coisa, eu posso fazer coisas completamente diferentes. Né? Antigamente eu ensinei ele a fazer isso, vai repetir. É a máquina, ensinei a máquina, mudou a cor, você não sabe mais nada. Agora não, eu preciso de seres pensantes. Eu preciso de seres que estejam abertos, inclusive, a questionar a nossa verdade. Né? Eu me lembro uma mudança, quando comecei trabalhando muito com W, com SAP BW, em 15 mil anos atrás. Jesus amado. Pois é, que coisa. Tá Arrepia, vivo, né? tá Arrepia. Depois a gente começou a trabalhar com BigQuery, com o Google BigQuery. Alguns consultores eles replicavam a mesma modelagem que eu tinha no SAP BW no Google BigQuery. Falavam, mas esse negócio não está funcionando, não era para trabalhar com grande volume de dados? Cara, a lógica é diferente, ele pensa diferente, você não pode usar o mesmo raciocínio. Né? Eu tenho que desaprender aquilo que eu tinha e pensar diferente. Escrever umas tabelas de analytics, né? Relacionais. Você tem que mudar a forma de raciocínio que você tinha. Né? E é isso que a gente tem que ter. Eu tenho que ter, por exemplo, que desenvolver essa capacidade, inclusive, de esquecer a minha verdade, de reconstruir as nossas verdades constantemente. Me faz lembrar a ida para a nuvem, né? Você pega o código que está on-site, leva para a nuvem e se ferra inteiro. Então, primeiro você tem que entender o mecanismo do outro lado para conseguir adaptar, desconstruir, para aí reconstruir. Então, indo na tua pergunta, eu concordo, como qualquer outra evolução, e aqui a gente pode falar de evolução não só do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista até social, comportamental, os famosos soft skills, human skills, se você não tiver a questão de comunicação e tudo, mas tirando essa parte. A questão do profissional de tecnologia, ele pode ser, sim, disruptado pela pessoa comercial, pela pessoa de RH, whatever, seus usuários, que usam e sabem usar as ferramentas. Então, você não vai ficar amarrado por isso daqui. Esta outra pessoa, que vamos chamar os usuários ainda, porque eu acho que no final todo mundo vai virar cara de TI. Na minha cabeça... Se já não são, né? Se já não, mas esse que é o problema. Porque essa pessoa que não é de tecnologia, se ela tem aversão, e até é um pouco cruel, porque vamos combinar que não é todo mundo que tem a facilidade. Tem gente que tem dificuldade até de usar celular, porque na minha visão, é a questão do uso lógico. Por mais user-friendly, por mais UX que você ponha, você tem que ter um raciocínio mais lógico quando você está trabalhando com ferramental de tecnologia. Eu acho que o ChatGPT não é diferente. Por isso que você tem que fazer as perguntas de uma maneira mais holística, mais abrangente, essa visão.